Então, vamos retomar de onde nós paramos. Nós estávamos olhando a parte do catecismo, né, da Igreja Católica, esse catecismo recente, que foi publicado, se eu não me engano, na década de 90, para não errar. E eu estive até dando uma estudada a mais, lendo os outros textos sobre a oração, e esse capítulo aí do Catecismo sobre a oração é uma joia, né? Tem muitas citações e ele foi muito bem escrito. Então, aconselho a vocês estudarem com calma depois. Todo o capítulo eu coloquei aí no chat o endereço onde nós temos a tradução em português, no site do Vaticano. Eu coloquei no endereço o endereço do trecho que a gente está lendo aqui, mas ali vocês se orientam, está todo o catecismo ali, para aproveitarem para estudar os textos sobre a oração. Tudo que a gente está falando aqui, em síntese, está ali, com muitas citações dos santos padres e dos mestres de oração. Santa Teresa logo no início tem uma citação de Santa Teresinha também sobre a oração, que eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu localizo, que diz: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. E vocês vão encontrar também muitas coisas que nós não vamos ter tempo de falar aqui. Então, aconselho vivamente a que vocês utilizem esses textos até como leitura espiritual e como leitura até léxio, no sentido de leitura para a meditação, que é um dos assuntos, o assunto fundamental de hoje é a meditação, né? Antes eu queria reforçar essa ideia sobre a qual nós já falamos no início, na primeira aula, mas que é um ponto que deve ser constantemente recordado por nós cristãos do século XXI, até que isso se impregne em nós. Eu acho que esse verbo é defectivo, não é, João? Eu falei impregne aqui e senti isso, soa mal, né? Impregne, aí é pior ainda, né? Então, de tal forma que isso fique impregnado em nós. E nós não precisemos mais lembrar, porque já compreendemos plenamente, que é o fato de que Deus está presente e está sustentando toda a sua criação o tempo todo, né? Quer dizer, Deus é eterno, está fora do tempo. Então, do ponto de vista divino, até é difícil a gente dizer isso, mas do nosso ponto de vista, a gente pode dizer, nós que estamos mergulhados no tempo, que a cada instante Deus está nos mantendo na existência, que se Ele tirasse a mão, nós voltaríamos para o nada. E o universo também. Porque com a cosmovisão moderna, com a ideia lá que surge com a física mecânica, a gente acaba tendo uma ideia assim de que, pelo menos está um pouco na nossa mente, a ideia de que Deus um dia criou o universo como uma máquina e que esse universo ele se mantém na existência por suas próprias forças.
Se vocês meditarem um pouco sobre isso, vocês vão ver, porque todos nós aprendemos isso na escola, nós fomos mergulhados nessa cosmovisão. Então, muitas vezes o universo se torna vazio de presença, da presença de Deus, fundamentalmente, mas da presença dos anjos, da presença dos santos, já que eles não têm corpo, não é? E eles estão presentes de uma forma que para nós é difícil captar. A própria presença de Deus não é algo que a gente possa captar fisicamente. Por definição, Deus é invisível. Ele é espírito puro. E, portanto, nós não sentimos a presença de Deus. O que nós sentimos é a ação de Deus na nossa alma, né? Mas nós podemos lembrar da presença de Deus e crer nela, né? E aqui eu vou aproveitar esse comentário, mas antes disso, porque eu ia ler um trechinho já do catecismo, mas antes disso eu vou reforçar. Então, isso significa que Deus, com o seu poder, ele está presente na intimidade do universo, na intimidade de todas as coisas, e, portanto, no nosso íntimo, no nosso centro, né? Santo Agostinho tem um trechinho que eu não tenho certeza se está nas Confissões isso, mas tem um pequeno trecho, um parágrafo, onde ele fala algo semelhante ao que vai ser o raciocínio do Descartes, lá nas Meditações de Filosofia Primeira, o famoso penso, logo existo, né? Em que Descartes vai provar a existência do eu e de Deus através desse raciocínio. E ele chega nesse momento em que ele percebe, bom, enquanto eu estou pensando, eu não posso negar que o pensamento existe e que tem alguém pensando, e, portanto, eu existo, né? Sintetizando aqui, não vale a pena a gente entrar em Descartes agora, que nos desviaria muito. Mas Santo Agostinho, quando fala isso, ele diz, eu penso e logo eu existo. Não com essas palavras, mas o que ele diz é isto. E imediatamente ele diz algo que não ocorre a Descartes, que é, portanto, eu sei que eu existo, mas eu não sei por que eu existo, nem como eu existo. Não é? Quer dizer, a gente percebe, a gente chega à consciência de que temos um eu, mas não há nenhuma causa racional para esse eu, não há nenhuma razão para nós existirmos a não ser a livre vontade de Deus, quer dizer, ele quis que nós existíssemos. Que toda a criação existisse, a criação não é necessária. A criação é um ato do amor, da bondade de Deus, né? Está passando uma moto aqui. Então nós temos, Santa Elizabeth da Trindade fala muito nisso, né, de mergulhar no abismo da nossa alma. Esse abismo da nossa alma transcende o nosso eu, é o próprio Deus que está lá no fundamento, na base da nossa alma, é Ele que nos põe na existência. Nós não temos uma razão de ser em nós mesmos. A nossa razão de ser está em Deus. E, portanto, ele está acessível neste nosso interior. Quer dizer, toda oração é um voltar-se, por isso a oração é voltar-se para o interior, porque através do mundo corporal, até a gente chegar no empíreo, até a gente chegar na morada de Deus, nós temos um universo inteiro para atravessar. Mas ele está acessível e presente
no nosso íntimo. Isso deve ser recordado todo dia. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é, né? A nossa, quando a gente pensa em Deus e falar com Deus, a primeira imagem que vem é a nossa, da nossa cosmovisão e, portanto, de um Deus distante, que está fora do universo, e lá de cima ele observa o universo, ele o rege, ele age sobre ele, etc., né? Bom, essa imagem não é incorreta, mas ela tem que ser complementada com esta outra ideia, que não é propriamente uma imagem, de que Deus está no nosso íntimo, nos mantendo na existência. E é aí que nós o encontramos. Se a gente lê as obras dos santos, a gente percebe que até haver, vamos dizer assim, uma espécie de percepção ou de visão dessa presença de Deus na nossa alma, há todo o caminho espiritual. Há o que Santa Teresa chama de das sete moradas, né? Parece que a partir da quarta morada, segundo os santos, já há uma espécie de, não é uma sensação, porque não é física, mas uma percepção da mente, da alma, desta presença, uma espécie de adivinhação dessa presença. Como quando alguém chega na nossa casa, né? Estou aqui no meu escritório, esperando a moto passar. E chega alguém e você adivinha a presença de alguém. Mas isso já é bem adiante. Essa adivinhação que está à nossa, vamos dizer, ao nosso dispor, ao nosso alcance, é uma adivinhação do ato de fé. Né? Quando eu digo, por exemplo, eu creio, Senhor, que tu estás aqui presente, há uma espécie de luz na minha inteligência que confirma, vamos dizer assim, essa, essa intelecção, essa fé na presença de Deus. Isso aí só experimentando, imagino que muitos de vocês já experimentaram isso aí. Talvez muitos tenham até experimentado e não tenham observado isso, então isso é um ponto que a gente deve estar atento. Quando eu faço um ato de fé, e isto aí é dado da própria fé, está lá no Evangelho. Toda vez que eu faço um ato de fé, Deus me manda uma luz, Deus responde. Só que essa resposta é muito sutil. E por isso, um dos pontos da vida de oração é ir desenvolvendo uma espécie de percepção, né, dessa resposta, ouvir Deus, como diz a Bíblia, né? Então, depois dessa breve introdução, mas para nos lembrar sempre, Deus está presente aqui e agora. Para nos lembrar disto, quer dizer, para começar, eu insisto nisto, que nós coloquemos essa memória, a lembrança da presença de Deus, associada ao ato de fé nessa presença, como um ponto de alicerce mesmo da vida cristã. E, portanto, da vida de oração. Então, eu vou colocar aqui um trecho, eu vou voltar um pouco adiante, no capítulo 2 dessa parte do catecismo sobre a oração, antes da gente entrar ali na meditação, para ler alguns trechinhos aqui. Estão vendo aí já? Ok.
Então, ó, o capítulo 2, a tradição da oração. A oração não se reduz ao brotar espontâneo de um impulso interior. Para orar, é preciso querer. Ou seja, a oração, ela é um ato da vontade. Você tem que escolher a oração. Essa ideia de que isso aí a gente ouve muito hoje em dia, né? As pessoas dizendo, não, eu rezo, mas eu rezo assim, quando surge o impulso dentro de mim, né? Eu converso com Deus, mas quando surge esse impulso. Bom, isso aí pode surgir raramente, né? A gente não pode depender para a vida de oração de algo tão mutável e tão inconstante quanto os nossos impulsos interiores, os nossos desejos, as nossas emoções, que são coisas que estão sempre mudando. Então, pouco basta saber o que a Escritura revela sobre a oração. Quer dizer, também não adianta um conhecimento teórico sobre a oração, né? Mesmo aquele que está lá na Escritura. É preciso também aprender a rezar. Ora, é através de uma transmissão viva, a tradição sagrada, e é isso um pouco que eu estou tentando passar para vocês aqui, lendo o próprio catecismo, mas os textos dos santos, Santa Teresa, a gente não leu nada ainda, eu acho, explicitamente, de Santo Afonso, mas Santo Afonso escreveu muito sobre isto. Muitos santos escreveram sobre oração, e muitos mestres de oração escreveram também, que não são santos canonizados, né? Então, essa transmissão, os comentários, os textos dos santos sobre, não só sobre a oração, mas sobre os evangelhos e a fé em geral, nos transmitem o que é a oração, mas, mais do que tudo, continua o catecismo, é o Espírito Santo, na igreja crente e orante, que ensina os filhos de Deus a orar. Então, todo movimento de oração, na verdade, é sustentado e como que inspirado pelo próprio Espírito Santo. É isso que a tradição diz. Não há nenhum, como diz o Cristo, sem mim nada podeis fazer. Então, a própria oração, sem a graça, a gente pode dizer, né, não é possível. Nós estamos sempre contando com este apoio de Deus, que está sempre disposto a nos apoiar. Ele mesmo declarou isso. Aí, logo embaixo, diz: o Espírito Santo é a água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. É Ele quem nos ensina a recolhê-la na própria fonte, Jesus Cristo. Ora, há na vida cristã mananciais onde Cristo nos espera para nos dar a beber o Espírito Santo. Então eu quis ler isso aqui para lembrar-lhes, né, e para ter um texto de autoridade sobre aquilo que eu disse na semana passada, de que a oração fundamental, mas lá também eu citei o próprio Evangelho, quando Cristo diz que nós devemos pedir ao Pai o Espírito Santo, né, e que com ele, tudo nos é dado, né? Eu quis retomar esse texto do catecismo para deixar isso mais claro em nós. E logo abaixo eles citam duas orações ao Espírito Santo que são muito comuns, né, da igreja, uma na igreja ocidental, romana,
Católica Romana, que é o famoso Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E aí eles colocam uma oração que é da Igreja Oriental e pela qual, outro dia alguém me perguntava no Instagram que orações me são mais caras. Eu citei algumas ali, mas não citei as porque eu teria que escrever toda ela, e eu tenho uma certa dificuldade em escrever no Instagram, que é esta: Rei Celeste, Consolador. Eu vou ler como se reza na Melquita, a tradução da Melquita: Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar. Então é o que a gente falava antes. E aqui a gente sabe, né? Se o Espírito Santo está presente, o Cristo está presente e o Pai está presente, né? Tesouro de todo o bem e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purifica-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Então essas orações ao Espírito Santo, assim como ao próprio Jesus Cristo, não é que nós vamos falar disto, não sei se hoje, mas vamos falar um pouco, né, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua encarnação como mediador, não é? Então, todas as orações para o cristão, elas são feitas, como a gente tem sempre na liturgia, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, ao Pai, né? Então, Cristo está... É outra palavra que em português soa mal, mas enfim, ressurrecto, né? Ele está vivo no seu corpo de glória, né? E é através dele que todas as orações vão à Santíssima Trindade, né? Então, Santa Teresa insiste nisso, que o diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo é central na vida de oração do cristão, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí no chat, porque algumas eu vou deixar para o final da transmissão, mas às vezes alguma em relação ao que eu estou dizendo, eu posso também aproveitar para responder agora. Isso também vale para os alunos do curso a Tradição Cristã que estão presentes aqui na sala virtual. Tá certo? A Alice comenta, por isso Santo Agostinho diz que a verdade está no interior do homem. Sim, ela está... Deixa eu sair do... Sim, Deus está no nosso interior, no nosso centro, e é aí que ele quer ser encontrado, né? Como diz o Cristo, Deus quer ser adorado em espírito e verdade, né? Ele está buscando adoradores em espírito e em verdade. Muito bem, então vamos adiante. Então vamos passar agora ao nosso tema de hoje mais específico, que é o da meditação, né? Que entra, como a gente falou a semana passada, naquela estrutura básica da oração, que os métodos de oração todos são variações dessa estrutura básica, né? Que é, fundamentalmente, colocar-se na presença de Deus, fazer um ato de contrição, não é? Depois, nos iniciantes, que somos todos nós, né? Pelo menos a grande maioria de nós, pegar algum pequeno texto para leitura, que pode ser um versículo do Evangelho, mas pode ser também um parágrafo de um santo, um parágrafo desse mesmo catecismo, né? Sobre algum assunto que é aquele tema que você focalizou, vamos dizer assim, para este tempo de oração,
não é? E, lido este texto, meditar sobre ele. Essa meditação nos leva, aos poucos, ela leva a surgirem afetos, né, movimentos, aí sim, não agora espontâneos, né, mas já dentro do contexto da oração, né, da nossa vontade, nosso tempo de oração, né? Colóquios, como se diz na tradição, com o próprio Deus, que surgem dessa leitura, desse tema, né? Então, uma conversação com Deus, e finalizando, né, algum propósito em relação a este ponto que está sendo meditado, né, para a nossa própria vida, um propósito prático, que pode ser uma coisa muito simples e pontual, e depois uma ação de graças. Quer dizer, isso seria a estrutura básica de um tempo de oração, mas que pode, de acordo com o momento da oração, não precisa ser completada, pode, né? Aí vai depender, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, até pegar. Eu peguei aqui, deixa eu pegar aqui, um livro, como eu prometi para vocês, não sei se na semana que vem ou na última aula, eu vou sugerir alguns livros onde você encontra meditações, né, para que nós tenhamos modelos, né, que nos ajudem na vida de oração, né? Agora, existe esse livro aqui, Intimidade Divina. Depois eu vou botar aí a referência, que é de um frei carmelita, Gabriel de Santa Maria Madalena, que tem essa edição mais recente, não sei de que ano é, deixa eu ver. 2014, a sexta edição. A primeira deve ter aqui a data, não tem. Mas, enfim, ele é pós já Vaticano II, e, portanto, ele foi adaptado. O original, ele segue todo o ano litúrgico, você tem uma meditação para cada dia do ano, de acordo com a liturgia da Igreja Romana, Latina, pré-Vaticano II, né? Então, houve algumas mudanças na liturgia. Então, as irmãs carmelitas fizeram essa outra versão aqui com a liturgia já atual, incluindo vários textos, mas no espírito do Frei Gabriel. São as próprias irmãs carmelitas que fizeram. Então, é uma joia isso aqui, e que você pode usar de várias maneiras. Mas aí, quando a gente falar um pouquinho mais sobre esses textos, né, que a gente vai encontrar, a gente comenta. E quando falar com a meditação também, já vou comentar um pouco como usar esse tipo de texto, que pode ser de muita ajuda mesmo. Santa Teresa de Jesus, ela diz no Livro da Vida que durante 18 anos ela não conseguia rezar sem a ajuda de um livro. Então não é demérito nenhum que a gente utilize algum texto, algum livro para rezar. Como você sabe, existem muitos métodos. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns deles, mas a minha ideia aqui, pelo nosso tempo mesmo, é falar mais da essência da oração e dessa que pode ser aplicada, né, que está na base de qualquer método, né? Mas nós vamos, antes de entrar no texto do Catecismo, eu vou ler um pequeno trecho da introdução deste livro,
Eu tenho aqui na versão também anterior, em PDF, vocês encontram aí na internet o PDF dessa edição anterior, que segue a liturgia pré-Vaticano, né? Mas que se você pegar ali, dá para usar também, porque, por exemplo, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, como começava lá, e você pode seguir todas as meditações da Quaresma usando esse livro, por exemplo. Desculpa, eu vou até botar um mudo aqui para dar uma boa tossida. Eu sei que muitos de vocês já pensam imediatamente, é o cigarro, né? A Jovina pergunta aqui, mas é pensando que Deus está dentro de cada um de nós, podemos dizer que Ele está em todos os lugares, incluindo aí a natureza e todas as coisas, e que todos nós formamos assim uma unidade? Obrigado. Sim, não é a mesma unidade do próprio Deus, né? Mas sim, nós fazemos parte da criação, nós não podemos ser pensados individualmente à parte, o que é também uma tendência que a gente tem a pensar, né, com essa cosmovisão moderna, né, que a gente é uma espécie de mônada que não tem relação nenhuma com o mundo externo, no nosso interior mais profundo, né? Não, nós estamos mergulhados em Deus e também no universo, né? E o nosso corpo é uma espécie de interface com o universo, né? E é uma interface também que tem uma analogia com a própria estrutura do universo. Nós falamos sobre isso, né, no início do curso aqui, a tradição cristã. Não dá para a gente desenvolver isso agora, mas basta você pensar que é uma coisa que a gente não lembra, em geral, né? Que nós estamos, com a respiração, por exemplo, nós estamos sempre recebendo ar, né, do universo. O universo está entrando, algo do universo está entrando em nós, e depois nós estamos expirando, né? A gente nunca lembra disso, mas, por exemplo, quando a gente está numa sala conversando, ou a gente está na igreja rezando, o ar está passando ali por dentro de nós e por dentro de todo mundo que está ali. Por isso o ar tem um pouco, né, lembra, tem uma analogia com o próprio Espírito Santo, né? Nós estamos em contato com todo mundo, não é? De uma forma ou de outra, nós não existimos separadamente, né? Então, sim, mas desenvolver isso nós não teríamos tempo agora, Juliano, sobre essa questão do um e do múltiplo no universo e na própria. Em Deus não existe a multiplicidade, né? Mas na relação disso com o Deus uno e trino,